Uma alegria, uma noite muito especial de gratidão ao Senhor por retomarmos as atividades do curso que é oferecido pelo departamento da igreja. E hoje, de maneira muito especial, presenciarmos esse momento histórico que é o início desse trabalho importante do Instituto Bíblico Aliança, da graduação, da preparação mais intensa de crentes, membros também vocacionados. Louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus pela vida do pastor Abraão e toda a equipe que está envolvida na implantação desse projeto, o pastor Ismael. Bendizemos o nome do Senhor e queremos dar as boas-vindas a todos os alunos que com alegria se matricularam e que possamos começar essa caminhada. Hoje é o primeiro passo, que Deus conceda graça para que vocês perseverem até o fim, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho a responsabilidade nesta noite de trazer o que se chama de aula inaugural, e o tema que foi colocado é o conhecimento e a exposição da verdade como meio eficaz para a promoção da evangelização, do discipulado e do encorajamento. Eu queria falar a partir do texto que se encontra em João, capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João. Mesmo sentados, nós estaremos lendo o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Baixa a sua cabeça. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos capacite na exposição da Tua palavra. Vem edificar o nosso coração. Vem alimentar nossa alma com a Tua palavra. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Suplicamos a Tua bênção, o Teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Comentaristas bíblicos afirmam que o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Possivelmente João escreve no ano 70 depois de Cristo. E então surgem algumas perguntas. A primeira é: por que João escreveu o seu evangelho? Nós já tínhamos 4 evangelhos escritos. Por que João então escreve o seu evangelho? O pastor Martyn Lloyd-Jones, ele apresenta 4 razões por que João escreve o seu evangelho. A primeira, João escreve para ampliar as informações. João escreveu
o seu evangelho com o objetivo de trazer informações que não estavam presentes nos 3 primeiros evangelhos, que são chamados de sinóticos, ou eles são semelhantes em sua estrutura e em sua narrativa. João não está no grupo dos sinóticos, ele é diferente. E ele é diferente porque ele traz informações que acrescentam o nosso conhecimento do evangelho, da pessoa de Cristo. Então essa seria a primeira razão. O evangelista João o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para ampliar as informações. Em segundo lugar, João escreveu este evangelho para combater falsos ensinos. A igreja, desde os seus primórdios, já enfrenta lutas externas e lutas internas. E uma das grandes lutas que a igreja enfrenta é o problema do falso ensino, da má teologia, da heresia. E João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o 4º evangelho para combater o falso ensino. Havia ensinos distorcidos a respeito da pessoa de Jesus. Ensinos apresentados que distorciam o entendimento correto de Jesus em sua natureza divina e na sua natureza humana. Então João escreve para combater estes falsos ensinamentos. Havia pessoas ansiosas com a volta de Cristo. Já começa a surgir os apócrifos, os falsos evangelhos. Então João escreve para combater os falsos ensinamentos ou as heresias. Mas em terceiro lugar, João escreveu o 4º evangelho com a intenção de edificar os crentes. Nós precisamos constantemente da palavra de Deus. Ela precisa ser anunciada repetidamente, constantemente. Então João escreve com o objetivo de que os crentes sejam edificados com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus. Mas ele também escreve com o objetivo de evangelizar descrentes. E isso é falado por João no seu próprio evangelho de maneira muito clara. Se você ler João capítulo 20, versículo de número 30, ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João está escrevendo o 4º evangelho com o objetivo de edificar os crentes, mas também de alcançar vidas, conquistar almas para o reino de Deus. Mas, em 4º lugar, João escreveu este evangelho para encorajar os irmãos. Os irmãos estão enfrentando lutas, como eu disse. A maioria dos historiadores e comentaristas afirmam que João escreve o evangelho no ano 70. E o ano 70 depois de Cristo foi o ano da destruição de Jerusalém. Os irmãos estão enfrentando lutas, dificuldades. Eles precisam de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo. E o Espírito Santo se utiliza de João para que ele escreva este evangelho. E o objetivo deste 4º evangelho, enfaticamente, é encorajar os irmãos, é fortalecer a vida dos irmãos. Então nós temos aí essas 4 razões que podem ser observadas respondendo à pergunta por que João escreveu o 4º evangelho. Mas eu quero levantar uma segunda pergunta: que método João utiliza para promover estas razões? Que método João utiliza para promover a edificação dos crentes? Que método João utiliza para promover evangelismo? Que método João utiliza para promover encorajamento? Como é que ele vai encorajar aquelas pessoas desanimadas, atribuladas? De que maneira João é utilizado pelo Espírito Santo para promover todas essas ações? Edificação, discipulado, evangelismo e encorajamento. Que método ele usa?
E claramente percebemos, irmãos, que o método que João usa para promover todas estas atitudes é o método da exposição da doutrina. É o método da exposição do Evangelho. É o método da exposição da verdade. O Evangelho encoraja, o Evangelho edifica, o Evangelho é um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para alcançar vidas e transformar corações. Este é o método. Tem gente enfrentando angústias e dificuldades. O que é que João fez aqui no Evangelho? Ele expõe o Evangelho, ele expõe a palavra, ele expõe a doutrina. Tem gente precisando de esclarecimento, outros precisando de ser evangelizados. João não procura superficialmente confortar aquelas pessoas ou apresentar meras fórmulas psicologizadas ou meras frases de efeito elogiando aquelas pessoas. Não. João apresenta verdades concernentes a Cristo, a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo, a obra de Cristo e os resultados que Cristo é capaz de promover na vida dos que creem. Este é o método. Portanto, é daí que surge o tema desta aula, porque João nos mostra isso, que o conhecimento bíblico e a exposição da verdade bíblica é um meio eficaz para promover evangelização, discipulado e encorajamento, porque é isso que ele está fazendo aqui. Ele está expondo o conhecimento do Evangelho, expondo as verdades, com a intenção não meramente teórica, não meramente intelectual. Ele tem uma intenção prática. Ele deseja que aquelas pessoas leiam e creiam. Ele deseja que aquelas pessoas ouçam e sejam encorajadas. Ele deseja que aquelas pessoas ouçam e sejam abençoadas pela palavra. Mas em terceiro lugar, uma terceira pergunta. Qual é a essência deste conhecimento? O método é expor a verdade. O método é expor a doutrina. O método é expor o conhecimento. Mas qual é a essência deste conhecimento? E em uma palavra, a essência deste conhecimento é Cristo. A essência da verdade que encoraja, que salva, que edifica, é Cristo. Por isso, João, já no prólogo, na introdução aqui do seu evangelho, nas primeiras palavras, ele introduz Cristo. Porque a essência da verdade é Cristo, a essência do conhecimento que edifica, encoraja, salva, é Cristo. Portanto, nós começamos aqui lendo os 18 primeiros versículos, e nós começamos a descobrir verdades a respeito de Jesus Cristo. E quais são estas verdades? Nesses 18 primeiros versículos que João afirma sobre Jesus. Basicamente, João aqui nessa introdução, ele vai apresentar duas verdades a respeito de Jesus. Se você com atenção ler o Evangelho, você vai observar que João, ele utiliza vários títulos para se referir a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é o noivo. Mas, ao iniciar o seu evangelho, João identifica Jesus Cristo como o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus. E aí nós perguntamos por que João chama Jesus de o Verbo? Porque no contexto do capítulo 1 percebemos claramente que João categoricamente afirma: Jesus é o Verbo de Deus. E por que ele utiliza-se dessa expressão para referir-se a Jesus?
E nós vamos ver, na medida que lemos o prólogo, a introdução do Evangelho, é que João chama Jesus de o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, porque em Jesus está a plena revelação de Deus. Ele é a palavra que revela plenamente Deus. Ele é o próprio Deus que revela Deus. Por isso ele é chamado de a Palavra de Deus. E isso é claramente observado por nós no versículo 18. Observe aí na sua Bíblia, e eu peço que você por favor acompanhe. Ele diz isso: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o Verbo, porque Ele é o intérprete de Deus. Jesus é o Verbo, porque Ele é o exegeta de Deus. Jesus é o Verbo, porque Ele plenamente traz o conhecimento perfeito de Deus, por intermédio de suas palavras e de suas obras. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. As obras de Jesus são as obras de Deus. Por isso que Ele diz a Tomé: Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Não é que Jesus é o Pai. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Mas Ele é o Deus unigênito. E como Filho de Deus, Ele revela plenamente Deus. Ele é o Verbo porque Ele revela Deus. Ele é o Verbo porque Ele possui os mesmos atributos de Deus. João, portanto, começa o seu Evangelho afirmando estas verdades. O Verbo é eterno, como Deus possui o atributo da eternidade, o Verbo, Jesus, também possui o atributo da eternidade. Ele é Deus como Deus, porque Ele possui as perfeições de Deus, os atributos de Deus. E já na sua introdução, Ele afirma vários atributos que pertencem ao Pai, mas que também pertencem ao Filho. O Verbo é eterno. Ele começa dizendo isto no próprio verso 1. No princípio era. Você pode repetir essa expressão comigo? No princípio era. Desde toda a eternidade, desde todas as coisas, Ele era. Portanto, João começa declarando de maneira categórica que a essência do conhecimento está em Cristo Jesus, porque Ele é o Verbo de Deus, e como Verbo de Deus, Ele revela as palavras de Deus, as obras de Deus e os atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é divino. Veja, no verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não é um Deus de letra minúscula, como diz os testemunhos de Jeová. Ele é Deus como Deus. Ele possui plenamente os atributos de Deus. Ele é divino. Ele é pessoal. Interessante porque no verso 1, João utiliza-se desta linguagem, mostrando não apenas os atributos de soberania, de eternidade, de poder, mas de pessoalidade. Porque ele diz: e o Verbo estava com Deus. Repita comigo essa frase: e o Verbo estava com Deus. Há uma personalidade distinta do Pai. Ele desfruta de comunhão plena com o Pai desde toda a eternidade. Ele está com o Pai, Ele está com Deus. Há uma clara introdução de um profundo ensino nestes versículos que apontam para a triunidade de Deus. Há um Deus triuno que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade perfeita de poder, de glória e de majestade. E nós, irmãos, diante destas verdades tão sublimes, não podemos perder o foco de que João está apresentando verdades profundas, teológicas, doutrinárias, mas com intenção de discipular, encorajar e evangelizar. Ele tem uma intenção. Ele não é meramente especulativo, teórico, acadêmico, sem abrir mão de valores da doutrina, da teologia.
Ele expõe com essa intenção. Ele apresenta mais uma obra de Deus que é atribuída ao Verbo. No verso 1, e em vários momentos em todo esse evangelho, ele fala da eternidade de Cristo, da divindade de Cristo, da pessoalidade de Cristo e do próprio Deus e do seu poder criador. Foi em Gênesis capítulo 1 que Deus trouxe à existência todas as coisas. E a obra da criação é atribuída ao Pai e ao Filho, porque João afirma isso claramente. Leia comigo o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. É intensamente repetida esta verdade a respeito do Verbo, a respeito de Cristo nessa introdução. Ele diz isso no verso 3, ele reafirma no verso de número 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Isso está claramente em harmonia com toda a mensagem apostólica. Porque quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, claramente percebemos que Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma que Jesus possui os atributos de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Conforme nós lemos em Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele tudo é sustentado. Ele possui vida em si mesmo, e Ele causa a vida. Leia comigo o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Só temos vida por causa dele. Só existimos por causa dele. Verso 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Essa é a primeira grande verdade que João está afirmando. Jesus é o Verbo de Deus. Ele revela Deus, as palavras de Deus, as obras de Deus e os atributos de Deus. Nós não adoramos um ídolo quando adoramos a Jesus. Nós adoramos o Deus verdadeiro. Mas uma outra verdade que claramente João afirma a respeito de Cristo é a sua encarnação. E é isso que ele mostra-nos no versículo de número 14. E esse que é chamado de o Verbo, este que revela plenamente Deus, este que possui os mesmos atributos de Deus, divino, eterno, poderoso, sábio. João, portanto, afirma estas palavras sublimes e poderosas, o maior milagre que já aconteceu nesta terra. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso aqui é sublime. Porque primeiro ele afirma quem é o Verbo, e depois ele diz: este, o Verbo, se fez carne, se fez gente, se fez homem. Sujeito a uma situação de humildade, sofrendo as consequências do pecado que a raça humana estava sujeita. Ele, sem pecado, se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Ele encarnou, ele tabernaculou. As versões mais antigas colocam esse texto, habitou, como aquele que montou o seu tabernáculo. Ele foi visto, ele foi tocado. Ele não parecia carne, ele não parecia humano, ele era humano. João lembra estas verdades em 1 João capítulo 1, verso 1, quando diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito ao Verbo de Deus.
Veja então, amados, que João aqui afirma a encarnação do Verbo. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz aqui duas coisas maravilhosas: cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça, cheio de glória. Em Êxodo capítulo 33, verso 18 e 19, Moisés fala com Deus dizendo: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés, você quer ver minha glória, mas eu vou ver, você vai ver passar toda a minha bondade. Ver a glória de Deus é ver a bondade de Deus. E a maior manifestação de glória e de bondade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornando-se homem. Ver a Jesus é ver a glória de Deus. E Deus manifesta a sua glória através da expressão de graça, bondade e misericórdia que está em Cristo Jesus. Ele é glorioso, mas Ele é glorioso porque Ele é também bondoso, misericordioso e salvador. Conforme diz o escritor aos Hebreus capítulo 1 verso 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ver a Cristo é contemplar a glória e a graça de Deus. Por isso que o verso 16 afirma: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E o verso 17 continua: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus, foi usado por Deus para receber a lei. O que é a lei? A lei é a manifestação do caráter santo e justo de Deus. O que é a lei? A lei revela os mandamentos do Senhor. Mas a lei, em sua santidade e perfeição, revela também a nossa culpa, o nosso pecado. A lei nos condena, a lei revela a nossa falência, a nossa incapacidade de, através de nossos méritos, obediência e obras, sermos salvos, satisfazermos a justiça de Deus, agradarmos ao Senhor. A lei nos condena, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei revela o nosso estado de culpa, de pecado, de condenação. A lei nos leva ao desespero. Mas há algo extraordinário também no uso da lei, porque ela é como um aio que diz: olhe para Cristo, porque nele há graça, nele há perdão, nele há esperança, nele há vida e vida em abundância. O Verbo de Deus, o próprio Deus, encarnou para manifestar glória e graça, para manifestar a verdade. Percebam que ele fala de graça, verdade e glória no verso 14. E vimos cheio de graça e de verdade. Graça porque nele há a disposição de Deus em nos abençoar. A disposição de Deus de salvar quem não merece salvação, de perdoar quem não merece perdão. Nele há graça, porque nele há a manifestação histórica da disposição de Deus de nos abençoar. Nele há verdade, graça e verdade. Verdade, porque Ele é a realidade. Nele não há fraude, nele não há ilusão. Ele é a verdade, porque Ele é a realidade. Todas as promessas, símbolos, profecias são realizadas em Jesus. Elas trazem a plenitude destas promessas. É alcançada em Cristo. Ele é o sacrifício que garante o perdão. Ele é o cordeiro que nos substitui. Ele é o templo que nos dá acesso ao Pai. Ele é o maná do céu que nos alimenta.
Ele é a arca, o símbolo do pacto. Ele é o profeta que revela plenamente a palavra de Deus. Ele é o sacerdote que oferece um sacrifício perfeito para garantir, não possibilitar a salvação. Jesus não possibilita a salvação. Tem gente que prega por aí: Jesus possibilita a salvação. É 50% Jesus, 50% você. Isso é uma mentira. Jesus não possibilita a salvação, Ele garante a salvação. Por isso que na cruz Ele disse: está feito, está realizado a obra necessária que garante perdão, salvação, reconciliação, vida e vida em abundância. Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que reina sobre toda a terra. Ele é a verdade, porque Ele é a realidade. Mas uma quarta pergunta que eu gostaria de refletir nesta noite: como lidar com este conhecimento? Como lidar com esta mensagem? Como temos visto, João deseja sempre ser prático em seu ensino. O tempo todo ele vai apresentar verdades profundas, teológicas e doutrinárias, mas sem perder o objetivo maior, que é levar as pessoas ao encontro com Cristo. Não só transformá-las em teólogos e eruditos, mas transformá-las em crentes e em testemunhas. Por isso, que já no prólogo, já na introdução, ele vai colocando, na medida que apresenta estas verdades, aplicações práticas. Ele entrelaça doutrina e aplicação, exposição e ensino, ensino e aplicação. Por isso que já nos versos 6 a 13, numa espécie de parêntese, João mostra de que maneira nós lidamos com estas verdades. O que a gente faz com elas? E no meio deste argumento tão profundo que fala da eternidade do verbo, dos atributos do verbo, ele diz, no verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele está entrelaçando doutrina profunda com aplicações. Ele está mostrando que estas verdades precisam ser testificadas, proclamadas, pregadas, anunciadas, não guardadas apenas para nós. Essa seria a primeira atitude prática. Elas devem ser proclamadas. Precisamos buscar o conhecimento, mas este conhecimento precisa redundar em prática. Ele apresenta João como essa testemunha fiel daquele que é luz, daquele que é a verdadeira vida, o verbo de Deus, o garantidor de salvação. Verso 8 ele diz, ele não era luz, João, o evangelista, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Portanto, você que é aluno do Instituto Bíblico Aliança, você que é aluno do curso básico de teologia, procure conhecer. Você que é um crente, membro dessa igreja, procure aprofundar-se nas verdades bíblicas, mas que estas verdades possam resultar em frutos santos para a glória de Deus, em testemunho, em proclamação, em frutificação, não apenas para estarmos debatendo nas redes sociais, brigando uns com os outros. João está falando de verdades profundas, mas ele deseja que essas verdades sejam proclamadas com fé e fervor, e que vidas sejam tocadas, libertas, transformadas pelo poder daquele que é vida, luz, Emmanuel, Deus Todo-Poderoso. O que fazer diante deste conhecimento centrado em Cristo? Eu preciso reagir,
Eu preciso responder. E aí João mostra-nos nesse trecho do verso 6 até o verso 13. Exatamente, ele entrelaça doutrina com aplicações, exposição com ensino, com aplicação. Ele, portanto, declara a necessidade que temos de reagir às verdades bíblicas. João vai mostrar aqui que só existem duas possibilidades de reação diante da proclamação do santo ensino, do evangelho puro e simples, da mensagem que anuncia Jesus Cristo como o Verbo de Deus encarnado. João mostra-nos que há duas possibilidades: rejeição ou aceitação. Ele vai mostrar, em primeiro lugar, a reação dos que rejeitam. Ele diz, verso de número 10: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o reconheceu. O mundo não creu. O mundo rejeitou. É isso que João está dizendo. Haverá reações diante deste saber, diante desta proclamação. Uns reagirão rejeitando, não crendo, não reconhecendo que Jesus de fato é Deus conosco. E pasmem, ele vai afirmar que até dentre os próprios judeus, aqueles que foram abençoados com a aliança, com o pacto no Antigo Testamento, com os oráculos de Deus, ele diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, João mostra-nos a possibilidade de uma outra reação. Ele diz que haverá os que recebem, os que acolhem. Ele diz, mas a todos quantos, verso 12, independente de sua cor, raça, estado social, a humanidade se divide nestes dois grupos: os que rejeitam, os que não o reconhecem, e os que recebem, os que acolhem. De que lado estamos? De que lado você está? Portanto, João nos apresenta estas verdades, mostrando-nos no verso 12, mas a todos quantos o receberam. Tem gente que vai receber. Você já recebeu? Você já acolheu? Se isso é verdade na minha e na sua vida, dê glória a Deus. Porque Ele está dizendo que só recebeu, só acolheu os que receberam poder. Ele está dizendo que os que receberam, deu-lhes o poder. Foi dado a você poder para crer. A fé não é algo autogerado, a fé é dádiva de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é poder de Deus na tua vida. Você não crê quando quer. O nosso coração é duro como pedra. Nós nascemos em iniquidade, como diz o salmista no Salmo 51, verso 5. E em pecado me concebeu minha mãe. Recebe, João explica isso. E ele está claramente nos afirmando a doutrina do novo nascimento, da regeneração. Se você recebeu, se você creu, se você acolheu com fé e fervor na sua vida, é porque Deus, por misericórdia e graça, lhe deu poder. Glorifique a Ele. João está escrevendo com atitude prática de encorajar aqueles irmãos, de alegrar o coração daqueles irmãos e de promover fé nos que ouvem. Recebe os que receberam poder. Deu-lhes o poder. Eles nasceram, verso 13, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Quem recebeu, glorifica a Deus. Porque diz assim, eu estava perdido, e o Senhor como um caçador me buscou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Ele nos encontrou, e sabe como é que a gente estava? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Pela graça somos salvos.
E aí a gente começou a ver o que não via, ouvir o que não ouvia, entender o que não entendia, crer no que nós não conseguíamos crer, desejar o que não desejávamos. O que foi isso? É poder de Deus regenerador. Não são os ritos, não é a instituição que dá isso, é a graça de Deus. Nicodemos era um homem religioso. Jesus chega para Nicodemos, em João capítulo 3, mais na frente vai dizer: Nicodemos, você é o principal dessa sinagoga. Você dá aula todo dia na escola, todo sábado, né, nas sinagogas. Mas você ainda nem viu e nem entrou no reino de Deus. Porque só quem vê e entra são os que são nascidos da água, do Espírito, nascidos do alto, nascidos pela obra regeneradora do poder de Deus. O homem entregue a si mesmo morre na dureza de coração, na impenitência. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas outra verdade encorajadora que João apresenta não apenas a verdade da regeneração, do poder de Deus atuando em nós, nos conduzindo à fé. Mas ele diz no verso 12 ainda: mas a todos quantos o receberam deles o poder, o direito, o privilégio de serem filhos de Deus. O apóstolo João nessa frase nos ensina a respeito da doutrina da adoção. Aquele que nos transforma é aquele que nos adota. Ele não apenas nos transforma e nos deixa entregues a nós mesmos. Agora é com você. Não, Ele nos adota. Ele nos transforma, nos levando à fé. E nos adota, nos conduzindo para o seu lar. É o seu cuidado, é a sua proteção, é o seu ensino. É uma família de muitos irmãos, que tem o irmão primogênito, unigênito, Jesus Cristo. Adotados pela graça, por Cristo, para a glória de Deus. Recebe, acolhe os que receberam poder, os que foram adotados como filhos. Mas é necessário conversão. E a conversão, irmãos, é uma atitude que o ser humano, gerado pelo Espírito, realiza. Por isso que ele diz, no verso de número 12: a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É preciso crer no nome. Nome tem a ver com caráter. Nome tem a ver com os atributos. É preciso arrepender-se dos pecados. É preciso reconhecer-se espiritualmente falido, derrotado. É preciso reconhecer a sua necessidade. Mas não apenas isso. É preciso olhar para Jesus e confiar nele como pleno Salvador. Crer que de fato Ele é quem Ele é. O Verbo, o Eterno, o Unigênito de Deus, o Criador, o Emanuel. Crer naquele que manifesta graça, verdade, as obras de Deus, os atributos de Deus, a palavra de Deus, a salvação, a vida que liberta das trevas. Que Deus possa nos ajudar a continuar crendo nestas verdades tão profundas. Crer em Jesus, em sua pessoa e obra. Você que ainda não creu, não recebeu, receba a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça a sua fraqueza e diga: Senhor, dá-me poder. Transforma o meu coração. Eu preciso de alguns minutinhos para encerrar. É uma aula, né, coordenadora? Foi a introdução. Irmãos, eu quero concluir com algumas lições. Já que nós estamos numa aula, eu quero tirar 4 lições de toda essa exposição. Primeira lição: se queremos ser eficientes na evangelização, discipulado e encorajamento, não podemos abrir mão das verdades profundas e essenciais do Evangelho. Você quer ser eficiente na evangelização? Diga amém. Você quer ser uma pessoa eficiente
no encorajamento, neste mundo marcado por lágrimas. Quanto encorajamento precisamos, irmãos. Os dias são maus, difíceis. Lágrimas, tribulações, angústias, desespero. Mas nós temos uma palavra encorajadora. E a palavra encorajadora é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para encorajar, salvar, alimentar, edificar. Não haverá eficiência na evangelização, no discipulado, no encorajamento, se nós abrirmos mão das verdades profundas e essenciais. Você crê nisso? É preciso então conhecer estas verdades. Errais em não conhecer as Escrituras. Muitos erros pipocando dentro daqueles que se chamam igreja evangélica. Heresias, invencionices, personalismo. É lenço daquilo, suor daquilo. Eu sempre digo aqui na igreja, pastor André, né? Se a gente entrasse na modinha do suor, a gente já seria milionário, pastor Abraão. Que eu sou um bocado. Imagina, cada gota R$10. Portanto, irmãos, se reconhecemos que não haverá eficiência na evangelização, no discipulado, no encorajamento, se nós abrirmos mão das Escrituras, não haverá eficiência. Portanto, é preciso conhecer estas verdades. É preciso estudar. É preciso aproveitar os espaços de aprendizado da igreja. Os cultos públicos, a escola bíblica, os cultos de doutrina, o curso do DEC, o Instituto Bíblico Aliança, são espaços que Deus em sua graça levanta para nos treinar, instruir com a verdade, que encoraja, que liberta. Nunca seremos eficientes sem um conhecimento bem fundamentado. Haverá barulho, entretenimento, diversão, mas não haverá genuína conversão, verdadeira edificação e alegria transbordante. Pode haver barulho, mas não alegria na alma, porque a alegria verdadeira só é gerada pelo Evangelho em Cristo Jesus. Segunda lição: o conhecimento bíblico nunca deve estar desassociado da aplicação, da intenção de evangelizar. É isso que João, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina. Que na medida que ele apresenta verdades profundas, ele não desassocia estas verdades da intenção de discipular, de encorajar. Ele nos ensina que o conhecimento bíblico nunca deve estar desassociado da aplicação, da intenção de discipular e evangelizar. Não é o ensino pelo ensino, não é a doutrina pela doutrina, não é o saber pelo saber, é teologia e evangelização. É conhecimento bíblico e missão. É teologia que resulta em missão, e missão fundamentada numa teologia saudável. É preciso proclamar o Evangelho, obedecendo à ordem do Senhor, alcançar vidas. Como João aqui nos ensina, uns ouvirão e rejeitarão, outros, porém, por misericórdia e graça, no poder do Espírito, acolherão com fé esta verdade, fruto da regeneração e do poder de Deus. Terceira lição: o conhecimento bíblico, ele precisa ser atrelado à oração. Por quê? Desculpa. A natureza do conhecimento, irmãos, que nós lidamos quando lemos a Bíblia, quando estudamos a palavra de Deus, a natureza deste conhecimento é sobrenatural. A natureza deste ensino é revelacional. Portanto, o estudo da Bíblia jamais poderá estar desassociado da oração. Senhor, ilumina a minha mente, dá-me compreensão destas verdades sobrenaturais e revelacionais, porque o homem natural não compreende. Eu preciso da ação do Teu Espírito, do mover do Teu Espírito, do agir do Teu Espírito em mim. Que eu não seja um mero conhecedor, um intelectual,
um teólogo estéril, um erudito, mas sem conhecimento da graça e do poder do Senhor. Esse é o primeiro motivo de oração. Dá-nos conhecimento. Por isso que o salmista no Salmo 119 pede o tempo todo: Senhor, dá-me este conhecimento, ensina-me, ensina-me. Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro de química, de biologia. A Bíblia é um livro sobrenatural, escrito por homens, mas revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então só quem tem acesso a essa verdade são aqueles que por misericórdia e graça são regenerados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito. O segundo motivo de oração: precisamos orar para que Deus levante proclamadores fiéis destas verdades. Como está escrito em Mateus 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores. Interessante que nesse momento João fala de um trabalhador. Aquele que tem o mesmo nome dele, João Batista. Essa verdade está sendo proclamada. Terceiro pedido de oração: precisamos orar para que Deus regenere vidas, alcance os seus eleitos. Como nós vimos claramente, só receberão, só crerão e se converterão se receberem poder vivificador. O que eu e você podemos fazer é lançar a semente, mas aplicar no coração e transformar a vida só o Espírito Santo. Por isso que a igreja e todo trabalho de evangelização precisa do ministro externo, como disse João Calvino, e do ministro interno, o Espírito Santo, que aplica na nossa mente e no nosso coração estas verdades sublimes. E por último, a última lição. João nos ensina que o conhecimento bíblico e teológico estão sempre associados à adoração. Ele começa o evangelho adorando aquele que é digno de receber honra e glória e louvor. Esse trecho introdutório é quase uma doxologia. O que é doxologia? É um ato de adoração, de glorificar aquele que é digno. Ele é quase que um hino de adoração. Ele glorifica Cristo. Ele adora Cristo, ele reconhece Cristo. Portanto, o teólogo João nos ensina que não há teologia sem adoração. Se não adoramos é porque não compreendemos a revelação. João o tempo todo deseja promover a adoração a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. É uma adoração trinitária. Adoramos por quem Ele é e por sua obra em nós. Deus nos ajude, irmãos, a utilizarmos o conhecimento bíblico e a exposição da verdade do Evangelho como um meio eficaz para promover evangelização, discipulado e encorajamento. Diga amém? Que Deus nos abençoe. Agora sim, eu concluí, coordenadora.